Então, temos 3 circuitos de água. O circuito vermelho é de água pressurizada. Querido, lamentavelmente, um erro de estratégia lá na Rússia, em Chernobyl, prejudicou tudo, porque a falta de cuidado, usando uma antiga fábrica de bomba, transformar o velho em novo, deu o desastre de Chernobyl. E qual foi o desastre? É que lá eles usavam uma água, não esta usada no Brasil. É uma água chamada de pesada. O que é água? Meu querido, água é o H2O, quem não sabe disso. O que é água pesada? É água D2O. O hidrogênio, elemento químico, é formado de 3 isótopos. O hidrogênio leve, que não tem nêutron, é o único átomo que não tem nêutron no seu núcleo. O deutério, porque ele tem peso 2, ele tem 1 nêutron. E o trítio, porque tem peso 3, ele tem 2 nêutrons. Os 3 isótopos fazem um elemento químico. Muito bem. O hidrogênio leve é o mais abundante da natureza. Então, as águas que nós conhecemos são feitas com o átomo leve. Se ele pesa 1, se a massa atômica dele é 1 e são 2 na molécula, eu tenho 2. O oxigênio pesando 16 me dá uma massa molecular de 18. Como a quantidade de elétrons é a mesma, o trítio pode usar o lugar do hidrogênio. O deutério pode usar o lugar do hidrogênio, porque eletronicamente eles são iguais, isoeletrônicos. Se o deutério entrar no lugar do H, o deutério que tem peso 2, com o oxigênio que pesa 16, dá uma massa 20. Esta água é pesada, não por outro motivo, a não ser no valor da massa dela, da massa molecular. Muito bem, querido? Então, lá em Chernobyl, e antigamente, os reatores nucleares eram feitos de água pesada. E esta água pesada, com o desastre estrutural de Chernobyl, vazou e matou gente. Até hoje tem gente morrendo por causa da água pesada. Aqui não é assim. Aqui nós usamos uma água pressurizada. O que é isso? Vem cá que eu te mostro. Veja lá, essa aula está lá no canal. Aliás, tem mais de 700 aulas ao seu dispor. A água, como qualquer outra substância, ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Bem, então esse pé de galinha, esse desenho aí, é a representação dos estados físicos envolvendo a pressão e a temperatura. Muito bem. Então, a água sólida, quando estamos a 1 atmosfera e a 100 graus, ela passa a 0 graus, nessa posição aqui, mais ou menos, ela passa de sólida para líquida. Quando a temperatura aumenta para 100 graus, mais ou menos aqui, ela passa de líquido para quê? A água pode ser vapor e a água pode ser gás. Qual a diferença entre vapor e gás? É estar antes ou depois da temperatura crítica. O que é temperatura crítica? Temperatura crítica é aquela acima da qual não dá para liquefazer, não dá para vaporizar mais a água. Assim como não dá para vaporizar a água, também não dá para liquefazer o gás. Veja, nesta temperatura, a água vaporiza. Nesta temperatura, o vapor condensa. Agora, nesta temperatura aqui, a substância não tem como passar para o lado esquerdo, porque o ramal ficou para a esquerda. Então, se a água estiver acima de 374 graus, ela é gás,
porque não pode mudar de líquido para estado gasoso e nem estado gasoso para líquido. Muito bem, mas água pressurizada. Água pressurizada, querido, está nesta posição. Ela está abaixo de 370 graus e está em torno de 300 atmosferas. A água, em torno de 300 atmosferas, ela está sendo pressionada para haver condensação. Mas, numa temperatura de em torno de 374 graus, tem uma energia cinética que não deixa as moléculas se unirem. Se as moléculas não se unem, ela continua do jeito que está. Então ela fica líquida nesse estado pressurizado. E é no estado líquido que ela passeia nesse circuito. Qual é o circuito? O vermelho. A água passeando por aqui tem até uma bomba para fazer ela se movimentar. Esta água pressurizada passeando por aqui encontra urânio. O urânio, olha esse preto. Esse preto é o urânio, aquele que está sendo quebrado no seu núcleo. Só que não quebra instantaneamente, como na ogiva nuclear quando explode, ou na bomba atômica quando explode. Por quê? Porque existe uma forma de controlar a fissão. E o controle da fissão são essas barras azuis. Essas barras azuis são barras de cádmio. O cádmio, ele pode aprofundar, pode subir, então há um controle técnico. A produção de energia, para que não seja em cadeia imediatamente, há um controle, aí está a diferença. Um reator nuclear produz a energia de bomba atômica, de ogiva nuclear, durante 40 anos. Então, um submarino nuclear estará consumindo energia devagar. Angra dos Reis estará consumindo energia devagar, mas suficiente para esquentar a água. A água pressurizada, ela absorve o calor, sempre no estado líquido, diga-se de passagem. A água não solidifica e a água não vaporiza. O estado físico dela continuará líquido. E, por acaso, houvesse uma destruição desse projeto, a destruição vazaria água, não a água pesada de Chernobyl, que matou e mata até hoje muita gente. Haverá a dispersão de água pressurizada, que é água H2O. H2O que tu bebe é o H2O que está pegando o calor da fissão nuclear. Este calor foi passado para a água de troca de calor, que se transformou em vapor, girou o eixo e que gira o rotor e que produz energia. E esta água, depois que girou o eixo, ela cai, escorrega aqui para baixo. E, ao cair aqui para baixo, retorna para receber energia. E esse é o circuito da água indicada em azul. Bom, por dentro desta água, depois que de vapor acionou as pás, por dentro dessa água existe um espiral de água de resfriamento. Por isso que Angra dos Reis utiliza a água do mar. Utiliza a água do mar fria, numa temperatura tal, temperatura ambiente da água do mar, e esta água faz por onde resfriar aquele vapor que fez muito bem o seu trabalho. Esse vapor condensa e, na forma líquida, retorna ao circuito de receber o calor da fissão nuclear. Esta água entra por baixo e sai por cima. Realmente, no local em que essa água é despejada, longe da praia, lá a temperatura é maior, porque foi a temperatura, a energia que foi retirada da água de troca. Esfriou devido ao recolhimento da energia pela água do mar. Tote ao seu dispor.